Espero que vocês curtam o tutorial de hoje e bora começar! E começamos medindo a parte mais ampla do nosso corpo, que no meu caso é o quadril, mas poderia ser o seu ombro, o seu busto, depende do formato do seu corpo. Anote essa medida. E no tecido a gente vai juntar borda com borda, alinhando bem certinho, o que resulta numa dobra, ó, lá do outro lado, porque a gente dobrou no meio. E mais uma vez vamos dobrar o tecido novamente, como se fosse um lençol, ó, também dobrando no meio, alinhando as bordas, e a gente vai ter aqui no meio da dobra essa ponta, ó, que tem de um lado duas dobras acumuladas e do outro uma dobrinha ali interna com os tecidos todos juntos. Nessa ponta vamos cortar o buraco do quadril e para isso vamos fazer uma continha. Pegamos a medida do nosso quadril ou da parte mais ampla do nosso corpo e dividimos por 6,28, que é a numeração padrão para a gente conseguir fazer esse círculo bem certinho. No meu caso, está aí o exemplo. Ó, eu tenho 96 centímetros de quadril, que dividido por 6,28, eu encontro 15,2 e você vai fazer a mesma coisa aí com as suas medidas para encontrar o seu resultado. Depois disso, tá fácil, né? É só lançar a medida que a gente encontrou nas duas bordas ali da pontinha, tanto de um lado quanto também do outro. A gente vai lançando a medida e marcando, e faz a mesma coisa ao longo ali dos raios do semicírculo. A gente vai girando a nossa fita métrica e fazendo várias marquinhas ali, ó, em torno dessa pontinha. Agora a gente une os riscos, criando o desenho completo de onde a gente vai cortar. Eu sei que no meu caso aí não tá dando para ver muito bem, que essa estampa não ajuda, mas eu garanto para vocês que o risco ele está bem certinho aí nessa curva. Aí a gente pega a tesoura e corta fora. Agora, seguindo o mesmo raciocínio de marcação, nós vamos determinar o comprimento da nossa saia, medindo sempre do corte que a gente fez para baixo. Eu lancei aí 58 centímetros e fui marcando. Depois redesenhei o risco, ligando os pontos, criando esse semicírculo na parte de baixo e vim com a tesoura cortando. Então, vamos achar a medida do elástico, que tanto pode ser feita na altura do quadril médio, quanto na cintura alta. Isso vai depender aí do seu gosto, assim como o conforto do elástico, que pode ficar mais apertado ou mais frouxinho no seu corpo. Agora é só juntar as duas pontinhas do elástico e passar uma costura reta com 1 centímetro de margem e bem reforçada nos arremates. E o resultado da costura é esse daí. E agora, para fazer um capricho, a gente dobra as duas bordinhas do elástico para dentro e passa uma costura reta bem na borda. E o acabamento do elástico fica assim, ó, de um lado e do outro. Agora, para distribuir o elástico na costura, nós vamos usar a emenda dele como referência para achar o meio. E ali nós vamos fazer uma marcação. Depois a gente vai marcar o meio do meio, criando 4 marcações ao longo da circunferência do elástico. E usando o mesmo raciocínio, nós também vamos fazer as 4 marcações na borda do buraco da saia. A gente dobra pelo meio e depois marca o meio do meio. A gente vai juntar agora o elástico na borda da saia, alfinetando marcação com marcação. Depois de alfinetado fica assim, mas percebam como o volume de tecido é muito maior do que a medida do elástico. E para acertar isso, na hora da costura, a gente tem que puxar, fazendo com que eles se equiparem. E é só costurar reto com 1 centímetro de margem em todo o contorno do elástico. Agora nós vamos pegar a pontinha de tecido que sobrou e com uma tesoura refilar, deixando apenas meio centímetro de margem em todo o contorno do elástico. A bordinha cortada ficou assim e agora a gente vai dobrar o elástico sobre ela, o que vai cobrir o corte fazendo o acabamento. E a gente passa uma costura reta bem na bordinha, puxando o elástico. E pelo lado direito a costura dupla fica assim e pelo avesso ela fica super caprichada também. Já para a bainha, nós vamos fazer uma dobra com 1 centímetro bem na borda e passar uma costura reta bem na dobrinha. Depois a gente vai refilar o excesso de tecido bem próximo dessa costura reta que a gente passou. E por último, fazer uma dobrinha de meio centímetro e passar uma costura reta sobre a costura anterior. E esse é o resultado da barra da nossa saia.